Eu venho criando bastante conteúdo sobre o jejum prolongado. Fico muito feliz que tenha pessoas interessadas nesse assunto, porque realmente é uma ferramenta de muito bem-estar, muita saúde, é uma prática excelente para a nossa saúde em diversos aspectos. Mas hoje eu decidi tocar num assunto não tão sexy em relação a jejum prolongado, e eu espero que se você esteja se preparando ou talvez tentando tomar uma decisão sobre fazer o jejum prolongado ou não, esse vídeo seja determinante para você pensar se isso é para você ou se não é para você, ou você que já faz um jejum prolongado. Essas são questões que você tem que se perguntar para saber se sua prática está indo na direção certa. Mesmo sendo uma prática extremamente saudável, o jejum prolongado em tempos modernos pode ser um tiro no nosso pé, tá? Isso aconteceu comigo, eu tenho experiência com esse erro e quando eu percebi eu tive que fazer um trabalho para me recuperar dessa situação, porque eu tive danos metabólicos e eu estava fazendo com uma perspectiva errada, que eu espero que você, se estiver fazendo, preste atenção nesse vídeo e conserte. Você já se perguntou honestamente do porquê você está fazendo um jejum mais longo de 2, 3, 4 ou 5 dias, seja lá qual que seja a duração do seu jejum prolongado? Você já se perguntou o porquê disso? Parece uma coisa meio banal. Infelizmente, a nossa relação com comida não é nada saudável nesse século. A comida, a alimentação é algo sim a ser celebrado socialmente, sabe? Em momentos de prazer, em momentos de desfruto de alguma celebração. Entretanto, mais frequente do que não, a gente utiliza a comida como um tapa-buraco de uma coisa um pouco mais complicada, como um problema emocional, como um escape de um dia meio cansativo, sabe? Ao invés da gente associar a alimentação com o momento de celebração, o problema mais grave vem quando a nossa relação com a alimentação tem a ver com esse buraco a ser tapado. Ah, eu mereço comer isso por conta da minha semana, sabe? Que na realidade não é, você não está celebrando a sua semana. Você está praticamente abrindo uma concessão por conta da sua semana ter sido difícil, ou por algo ter acontecido com vocês. Você acha que você não deve ficar se prendendo com restrições alimentícias naquele momento. Se a gente for pensar, isso é bem paralelo com o alcoolismo, certo? Porque enquanto o álcool pode ser algo legal, social, uma coisa celebratória, ele pode também ser muito grave em questões de tapa-buraco. Eu quero ser bem claro aqui, o jejum teve um período que eu tive uma má relação com ele, mas teve períodos que eu, consertando essa má relação, me ajudou muito bem no meu relacionamento com a alimentação. O que eu quero tocar hoje aqui é que muitas pessoas têm uma relação um pouco complicada com o jejum prolongado. Complicado no sentido de usar o jejum como um instrumento de compensação por excessos e desvios na sua dieta. Isso torna o jejum uma ferramenta aliada à compulsão alimentar. Deixa eu pintar uma ideia aqui na sua cabeça para ver se você se identifica, tá? Se isso já aconteceu com você. Imagina que tem um aniversário de um grande amigo seu e naquele final de semana você vai passar esse aniversário com essa pessoa e você quer se despreocupar porque você acha que você merece passar e se desviar da dieta, se despreocupar um pouquinho dessa restrição alimentar, que não tem problema algum, ok? Só que você tá numa jornada de emagrecimento. Você tá ali sempre ali, sabe quando come meio que torto, fala, eu não deveria estar comendo isso, mas aí você faz a exceção, aí passa um, passa dois, e após esse final de semana acabar, você se sente culpado ou culpada. Na real, aquela exceção te fez mais mal psicologicamente do que deveria fazer como um relaxamento. E aí você pensa, putz, se eu fizer um jejum prolongado essa semana, eu consigo compensar a cagada que eu fiz no meu final de semana. Eu lembro que quando eu fazia esse tipo de coisa, eu me sentia quase que sujo, sabe? Não era nem... Era assim, eu me sentia psicologicamente sujo. Putz, eu saí da dieta. Nossa, que sacanagem que eu fiz com o meu corpo. Para não usar outras palavras aqui, sabe? E esse tipo de relacionamento com a alimentação é pesado. Não é algo legal de se ter e a gente precisa focar nessa área. Mas se você se identificou um pouquinho sobre isso que eu tô falando, tentando passar aqui para vocês o que é mais ou menos a sensação, cuidado com o jejum prolongado. Não é só na questão psicológica do relacionamento com a alimentação. Isso gera diversos problemas, metabólicos inclusive, que eu vou falar aqui. Cedo ou tarde, pensando no jejum como essa ferramenta de compensação, você acaba liberando mais exageros, sabendo que você tem uma ferramenta dessa para utilizar. É quase, eu tô falando aqui quase, tá? Porque eu não sou médico, eu não posso dar diagnóstico em nada, mas é quase uma bulimia. Porque pensa assim, você passa esse final de semana comendo uma pancada de calorias vazias, certo? Porque assim, você vai comer bolo, vai comer, sei lá, qualquer porcaria que a gente tá comendo aí, junto com álcool, são calorias vazias que não tem nada a agregar ao nosso corpo, a não ser da energia que a gente acaba nem gastando e engordando. Só que dessa, você passou um final de semana comendo mal, nutritivamente pobre, chega na segunda-feira, você me faz um jejum de 3, 4 dias para compensar isso, ou seja, você privou o seu corpo de calorias ricas,
você está comendo calorias vazias, sem nutrientes, baixas em minerais, baixas em vitaminas, e depois você faz um estresse do seu corpo enfrentar por 3, 4 dias sem nada. Esse ciclo se vicia e eu já vi diversas pessoas passando por isso. Eu já passei por isso e não foi nada sexy o que aconteceu. Muito pelo contrário. Esse tipo de prática dá um enorme pico de cortisol crônico no nosso corpo. Para homem vai derrubar a testosterona lá embaixo, fazer muito mais complicado a nossa jornada de emagrecimento, de ganho de massa, de saúde, de vida em geral. Para mulher vai arrebentar com os hormônios, a tireoide vai desacelerar assim, absurdamente. Quanto mais a gente se entrega a esse tipo de prática, que parece fazer sentido na cabeça, né? Putz, eu exagerei, eu vou lá equilibrar com um jejum prolongado. Não, isso não funciona. E eu tenho certeza que se você está assistindo o vídeo até agora, você se identificou pelo menos um pouquinho com isso. Então assista. Tá na hora de repensar essa prática de jejum prolongado e fazer o seguinte. Ó, eu me identifiquei com isso, Rodolfo. Eu acho que eu já fiz isso algumas vezes. Qual saída você me dá? Uma saída interessante é sempre fazer um déficit calórico sutil, ok? O que eu falo de déficit calórico sutil? Porque assim, às vezes a gente tem esses dois tipos de pessoas, certo? Aquelas 8 ou 80 que se abstém completamente, ou é de pouquinho em pouquinho que tira. Sabe aquela pessoa que come um pedacinho de chocolate? Você fala, eu não consigo comer de pouquinho em pouquinho, eu vou destruir o chocolate. Se você é a pessoa que não consegue dosar alguma coisa, o ideal é que para emagrecimento você participe de uma dieta cetogênica, por exemplo, que você pode comer mais volume de proteínas, de gorduras, e não precisa necessariamente fazer uma prática de jejum que você vai cessar completamente as suas calorias. Mas se você é uma pessoa que consegue se controlar e fazer equilibrado, sabe, de pouquinho em pouquinho, um déficit calórico é mais que suficiente se você comer alimentos limpos, tá? Não precisa fazer uma cetogênica e se abster de uma coisa, não precisa fazer um jejum, não, simplesmente você faz um déficit calórico, claro, comendo alimentos inteiros, essa bancada que você já... Se você descer meus vídeos aqui no canal, você sabe do que eu tô falando. O importante é se conhecer, é saber se você não tá sabotando o seu corpo, usando de ferramentas que não tem como função cobrir uma compensação de um exagero. A gente tem que entender que a prática do jejum prolongado vai muito além do emagrecimento. Na realidade, ela não tem como função principal o emagrecimento. Ela tem a autofagia, a varredura de células, o sistema anti-inflamatório que ela traz para dentro do seu corpo. É uma cascata de benefícios e um deles é a queima de gordura. O emagrecimento no jejum prolongado é bônus. Se o seu foco principal é queimar gordura, ok, eu dou um ok para você fazer um jejum prolongado. Principal não é único. Se você está nessa jornada educacional sobre jejum prolongado, provavelmente sim, porque você está aqui no meu vídeo, é interessante ter o objetivo de queima de gordura, mas não se você entrar numa prática de jejum prolongado unicamente visando o emagrecimento. Existem outras maneiras de atingir a perda de gordura, a queima de gordura, sem algo que vá talvez trazer um problema de relacionamento com a alimentação. Se você já vem com um problema de compulsão alimentar, de mau relacionamento com comida, o jejum talvez não seja a prática para você que só quer emagrecer. De novo, cetogênica, déficit calórico, existem outras coisas que a gente consegue encaixar aí. O jejum prolongado não é uma ferramenta de emagrecimento no curto prazo, uma ferramenta de emagrecimento extrema. Muito pelo contrário, é uma prática de saúde, longevidade e bem-estar, com bônus no emagrecimento. O outro ponto que eu queria tocar aqui é em relação à sua composição corporal atual. Como que está o seu corpo? Você tem 10% de gordura corporal sendo homem, ou 15, 20 mulher, 25, 30, 40? Você tem que saber aonde você está para saber se o jejum prolongado é sim uma prática que você faça com a frequência com que você quer fazer. Ó, para mim, no meu exemplo, eu sou diabético tipo 1, para mim é mais complicado porque eu tenho que ficar administrando insulina, às vezes minha glicemia cai. Mas eu, na minha composição corporal, eu treino praticamente todos os dias, eu ando 15 mil passos por dia, até 20 às vezes. Eu tenho uma vida ativa. Para mim, essa frequência de uma vez a cada 2 meses está mais do que suficiente. De lado, eu vou pegar esses pouquinhos dos benefícios com jejum intermitente. Agora, se eu tivesse 35% de gordura corporal e precisasse bastante emagrecer, se estivesse extremamente inflamado por conta da obesidade, é óbvio que eu tenho mais recursos para puxar do meu corpo. Eu tenho muito mais gordura em estoque para eu conseguir fazer uma prática mais frequente de jejum prolongado. Então assim, mais uma vez, avalie a sua composição corporal. Vai que você é um atleta, corredor, anda de bike, tem bem pouca gordura corporal e quer fazer um jejum prolongado uma vez cada 2 semanas, isso não vai dar certo. Vai atacar a tireoide. Você não tem
tanta energia estocada como uma pessoa com 35% de gordura corporal. Use de maneira inteligente. Há outras maneiras de conseguir autofagia. Exercício traz autofagia, sauna traz autofagia, jejum intermitente até 18 horas traz um pouquinho de autofagia também. E óbvio, o jejum prolongado traz bastante autofagia, mas precisa ser feito, precisa ser questionado para se você tá ou não tá apto psicologicamente e fisicamente, agora no final que eu falei, a fazer um jejum desse. Eu tenho certeza que eu te deixei um pouco mais informado ou informada sobre fazer ou não, mas se você ainda tem alguma dúvida, não esquece de me perguntar aqui embaixo nos comentários, que eu vou te responder com certeza, tá? E não esquece também de se inscrever e me deixar o joinha aqui no vídeo. Obrigado e até a próxima.